Boa tarde. Hoje no nosso programa vamos falar sobre os cuidados na gravidez. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a doutora Eliégina Palmieres, que é ginecologista e já é nossa amiga. Obrigada. Boa tarde, doutora. Obrigada, boa tarde. É sempre um prazer ter a senhora aqui. Imagina, o prazer é meu. E também junto comigo está a Sheila. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Se você tem alguma pergunta, acesse a nossa página facebook.com/vocêmulhertv. Ou então mande um e-mail se você quiser compartilhar ou mandar uma pergunta para vocêmulher@r7.com. Isso mesmo. E no segundo bloco estaremos falando sobre um tema atual, porém que ainda divide opiniões. Estaremos falando de carreira versus família. E teremos conosco a visita da Érica, que é advogada e viveu essa situação e teve que lidar com ambas as áreas. Mas isso é daqui a pouco. Nós vamos agora à matéria do dia, falando sobre os cuidados da gravidez e já voltamos com a doutora Eliégina. Como é que começa tudo? Como é que começa o pré-natal? O que eu posso tomar? O que eu posso fazer? Você sempre tem o medo. Meu Deus, será que isso está fazendo mal? Realmente, descobriu que está grávida e fala, eu não sinto o bebê mexer, será que é normal? Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas que permeiam uma época de mudanças no corpo, na mente, no psicológico da mulher, para gerar um dos maiores presentes da vida. Janaína, nos últimos dias de gestação, lembrou do 6º mês, quando quase teve um parto prematuro por causa do excesso de peso. Comia, principalmente na época que eu tive que ter um cuidado especial, que foi no meu repouso, né? Que até hoje eu estou de repouso, mas eu tive uma fase que era um repouso meio que absoluto, então eu só ficava deitada. Então eu passei a ingerir muita coisa, muitas frutas ao mesmo tempo, achando que não fosse engordar. Ela bem que tentou se cuidar sozinha, mas não funcionou. Ela fez uma dieta que a engordou 5 quilos em um mês. Chegava à noite, eu sentava em frente a uma TV, pegava uma bacia com laranja e chupava uma bacia de laranja, achando que eu não fosse engordar. Janaína teve que reaprender a se alimentar para cuidar dela e do bebê. Às vezes me dá uma vontadezinha de comer um docinho, mas uma coisa, nada de exagero. Consigo comer um pedaço só, né? Mas tá tranquilo. Será que está tranquilo mesmo? A nutricionista aproveitou o repouso de Janaína e foi visitá-la. Eu acho que aqui a gente pode falar bastante dos iogurtes, né? Sempre pensando numa forma magra, numa forma desnatada. Um iogurte que, na verdade, é um alimento fonte de proteína e cálcio, duas necessidades muito importantes na gestação, né? A proteína fazendo toda a formação dos tecidos, o cálcio, né? Que é uma demanda muito grande que as pessoas, as gestantes têm nessa fase. Lactobacilos, né? Então a gente, mais uma fonte aqui do leite, que ajuda na função intestinal. O gestante acaba por ter muita obstipação intestinal, então o tamanho da barriga acaba pressionando as alças intestinais. Gelatina como forma de hidratação, né? A gente pode falar também, vamos ver, frutas, a gente tem queijos magros, né? Tanto um requeijão com menor teor de gordura. A gente tem um suco de uva integral, que é um alimento bastante antioxidante. Lembrando que os antioxidantes neutralizam a ação dos radicais livres que causam envelhecimento precoce da célula. Rúcula, couve. A gente tem aqui alface americana, cenoura. Muito bom. Tá de parabéns. No teste da geladeira, ela passou, mas ainda restou uma dúvida de grávida. Uma coisa que me atiça muito quando eu abro a geladeira, que é isso daqui, é um creme de avelã com cacau. Isso aqui pra mim, eu sempre comi um pote inteiro desse. E agora come quanto? Uma colherinha. Muito bom. Porque eu não aguento abrir a geladeira e não pegar um pouquinho. Não deixa de comer. Com
Com acompanhamento profissional, ela conseguiu esclarecer as dúvidas e chegar no final da gestação com 12 quilos. Já Tatiana procurou uma nutricionista antes de engravidar. Ela queria se preparar para a gestação, mas estava acima do peso. Não engravidei no primeiro mês, né? Então não tive muito tempo para poder perder muitos quilos antes de engravidar. Tatiana emagreceu no primeiro mês de gestação por conta da dieta orientada. Eu comecei a gravidez com peso e no primeiro mês eu emagreci 3 quilos. No 5º mês de gravidez, Tatiana já comemorava. São dezenas as dúvidas que precisam ser esclarecidas para a mãe ter uma gravidez tranquila e benéfica para ela e para o bebê. Afinal, todos nós queremos ver pais e crianças saudáveis e felizes. Nessa fase tão rica em amor e vida, saiba como e por que se cuidar e aproveitar todos os momentos possíveis junto ao seu filho, que precisa muito de você. Veja agora no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. E a partir de agora você pode ligar e deixar a sua pergunta pelo telefone, pelo e-mail. A sua participação é muito importante. E doutora, a gente viu na matéria, quer dizer, uma boa alimentação é uma boa gestação e um bom parto, né? Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Quais são os primeiros sintomas que a mulher tem que tomar ou que ela tem, fala assim, ela percebe já de cara, estou grávida? Existem já alguns sintomas? Existe sim. A primeira coisa é o atraso menstrual, né? Então, assim, a paciente que tem aquele ciclo menstrual regular, ela vê que a menstruação está atrasada e, a princípio, a primeira coisa é um teste de farmácia, né? Ela faz um teste de farmácia e vê que realmente deu as 2 fitinhas azulzinhas e aí fala, ó, tô grávida. Mas o ideal é que você vá no médico para confirmar. Além disso, muitas dores nas mamas. Então, a paciente fala assim, nossa, minha mama está doendo, está pesada, está mais inchada. Isso também é um sinal. O outro sinal muito comum também é as náuseas e as ânsias de vômito mesmo, chegando até a vomitar. Então, às vezes a paciente fala assim, nossa, eu descobri porque eu adorava o cheiro de uma macarronada. E minha mãe fez aquela macarronada, o cheiro da macarronada me fez mal. Foi lá, fez o exame e viu que estava grávida. Isso antes de ter o atraso menstrual? Depende. Porque assim, às vezes a paciente, o ciclo dela já é irregular. Então aquela paciente que ela não sabe como é o ciclo menstrual dela ou o ciclo é irregular, às vezes ela vai descobrir que ela está grávida pela náusea, pela ânsia de vômito, pelos vômitos, pelas dores no estômago, pela a mama pesada. E aí que ela vai procurar o médico e vai descobrir que ela está grávida. Agora, aquelas pacientes que têm o ciclo regular, aí o primeiro sinal é o atraso menstrual. Atrasou, fez o exame, aí viu que está grávida. E a gente sabe que os 3 primeiros meses é crucial, né? É um alerta que a mulher tem que ter. Existem riscos, né? E existem medicação que ela não pode, de repente, ingerir naquele tempo. Existe exercício, alimentação, nesses 3 meses, qual a orientação que ela tem que observar mesmo? Assim, os 3 primeiros meses são os 3, igual você mesmo disse, fundamental para uma boa gravidez, para que o bebê fixe até os 9 meses. Então, a primeira coisa é ter uma alimentação adequada. A alimentação adequada é alimentar de 3 em 3 horas. E alimentos saudáveis, como falou na reportagem. Então, nada de alimentos gordurosos, nada de cafeína, nada de chocolate, evitar refrigerantes. Então, assim, alimentar uma alimentação adequada. Se a paciente tiver dificuldade de ter essa alimentação, procurar um bom nutricionista para montar um cardápio alimentar dela.
Outra coisa importante também é a atividade física. É lógico que a atividade física, se a paciente é totalmente sedentária, não é porque ela descobriu que ela está grávida que ela vai virar um atleta. Não tem jeito. Do mesmo jeito, aquela pessoa que já é uma atleta, ela não vai ter o mesmo ritmo de atividade física que ela fazia antes de estar grávida. Porque quando você fica grávida, o seu coração ele já não tem aquele mesmo aporte que tem de uma paciente não grávida. Então, as atividades físicas, com o decorrer da gestação, vai ver que vão ficando um pouco mais difíceis, a frequência cardíaca vai ficando um pouco maior, o consumo energético vai ser maior. Então, assim, tem que fazer atividade física? Tem, é adequado, é aconselhável, mas não é para virar um atleta. Então, assim, uma caminhada, uma hidroginástica, uma bicicleta, isso é fundamental. Outra coisa que é importante também nos 3 primeiros meses é observar o seu corpo. Que é muito comum, às vezes, a paciente está assim, ai, doutora, eu fiz o exame de farmácia, eu fiz o exame de gravidez e tive um pouquinho de sangramento. Esse sangramento é normal? Sim, a grande maioria dos sangramentos podem ser normais. Só que, infelizmente, uma pequena porcentagem pode ser aborto. Então, até mais ou menos uma 14ª, 16ª semana, é comum de ter aborto. Aí a paciente fala assim, mas por que aconteceu isso comigo? Normalmente são malformações, então, ou seja, o óvulo em contato com o espermatozoide não gerou um bebê adequado. E como a natureza é muito sábia, e aí evolui para o abortamento. Os primeiros sinais de um abortamento é o sangramento, então só que é um sangramento intenso, é um sangramento de um volume em maior quantidade associado à cólica. Então assim, a paciente grávida sangrou, o que deve ser feito? Ligar para o seu ginecologista, doutor, estou sangrando, estou sentindo cólica, alguma coisa. O ginecologista vai orientá-la a procurar um hospital de referência. Lá o médico vai examinar, vai fazer um ultrassom e ver até que ponto esse sangramento é um sangramento que é normal ou um sangramento que infelizmente evoluiu para um aborto. E aí esse sangramento, o perigo é nesses 3 meses, nos 3 primeiros meses? Os 3 primeiros meses é o pior, é o pior. Por isso que a gente evita pintar o cabelo, evita fazer algumas coisas mais radicais na gravidez, porque o bebê é uma coisa muito frágil, ele está custando a fixar dentro do útero. Se acostumando então, a tudo exatamente, ali, né? Ele tem que fixar, ele tem que grudar, ele tem que crescer, ele tem que começar a alimentar. Então, é uma mudança do organismo materno e do bebê muito grande. Então, assim, por mais... doutora, aí a importância de fazer o pré-natal. Com certeza. Antigamente, as mulheres não eram muito atentas ao pré-natal. Então, para explicar melhor o que é o pré-natal, por que é importante, quais os riscos se ela não fizer. Tá. O pré-natal é a coisa principal de uma boa gravidez e principalmente um bom parto. Porque as consultas pré-natais são consultas mensais a princípio, que aí o ginecologista vai olhar a pressão, vai olhar o peso, vai escutar o bebê, vai tocar a paciente para ver se ela está tendo trabalhos de parto prematuro, vai orientar em termos de vacina, em termos de dieta, em termos de atividade física. Uma vez que você faz o pré-natal adequado, o obstetra ele é capaz de diagnosticar doenças precocemente ou tentar evitar que essas doenças, por exemplo, a pressão alta durante a gravidez, interfira no pior resultado na hora do parto. Então, assim, aquelas pacientes que não fazem um pré-natal ou que fazem um pré-natal erradamente, ou seja, que não vai no seu ginecologista mensalmente, infelizmente, elas estão enfadadas, às vezes, a ter uma má evolução na hora do parto. Então, tá a importância, né? E doutora, nós vimos na matéria falando sobre alimentação, né? E aí tem um mito que, geralmente, fiquei grávida, agora eu tenho que comer por 2. E essa alimentação, ela é crucial também porque todas as vitaminas que eu estou ingerindo vai para o bebê, né? Então, é uma dieta. Uma dieta balanceada vai ajudar com que esse feto desenvolva melhor, o futuro dessa criança vai ser influenciado desde essa alimentação? Nossa, com certeza, essa pergunta foi muito boa. Porque na gravidez, o que é preconizado, a paciente engordar de 8 até 12 quilos. Então, ou seja, em 9 meses de gestação, de 8 a 12 quilos.
Só que para a paciente conseguir fazer essa alimentação, não engordar e ter uma alimentação adequada em termos de nutrientes, então ela precisa se alimentar muito bem. E tem vários estudos que mostraram que o benefício do ômega 3 na gestação. Então, o ômega 3 nada mais é do que peixe e assim, o que eles observaram? Que aquelas gestantes que ingeriram ômega 3 durante a alimentação, ou seja, os 9 meses, os bebês têm até 30% de chance de desenvolverem tanto mais a parte motora, a parte cognitiva, ou seja, de falar, de pensar, de agir mais rápido do que aquelas crianças que não ingeriram ômega 3. Então, por isso que é importante ter uma alimentação equilibrada. Equilibrada tanto para a ingestão de nutrientes, que são essenciais para a formação, tanto do desenvolvimento neuromotor do bebê, quanto também para que a paciente não engorde. E aí, não engordando, não vai sobrecarregar o coração, não sobrecarregando o coração, evitando de ter uma pressão alta, de ter uma diabetes na gravidez. Então, isso é importante. E a alimentação, essa alimentação errada, ela influencia no sabor do leite? É verdade isso? Não, tem sim. Isso é na amamentação, né? Então, assim, a amamentação, dependendo do que a mulher ingere, o leite é um leite mais gorduroso. E esse leite mais gorduroso, às vezes, dá muitas cólicas no recém-nascido. Então, por isso que na amamentação, isso é um pouquinho mais na frente, a gente pede para a gestante, na hora que for amamentar num lugar mais tranquilo, com um som suave, que ela não tenha tanto estresse, que a alimentação dela seja alimentação sem muito carboidrato, sem muita gordura, sem muita cafeína, sem muita pimenta, sem muito chocolate, porque isso, infelizmente, pode gerar mais cólicas no recém-nascido. Ah, tá. Eu perguntei no sentido da alimentação toda. Então, não, o que influencia mais a alimentação é quando ela está amamentando. Não, é do início ao fim. Isso, do início ao fim. Porque, ou seja, do primeiro mês de gravidez até a amamentação, o que a paciente alimenta, tudo que você ingere vai para o seu bebê. E, infelizmente, às vezes aquilo não faz bem. Então, por exemplo, álcool não faz bem, cafeína, voltando, não faz bem, chocolate, que é uma coisa deliciosa, mas, infelizmente, toda vez que a grávida ingere um pedacinho de chocolate, sabe que o bebê fica agitado. Então, infelizmente, tem coisas que têm que ser reduzidas ou até mesmo evitadas. E não tem jeito, né? Vai refletir depois, né, Sheila? E aí a mãe, por que o meu filho é assim, eu não sou assim, mas ela também não ajudou, né? Uma gravidez calma, com certeza o bebê vai ser mais calmo. E a questão é essa do chocolate. Eu até achei engraçado, porque muitas mandaram essa dúvida. Posso comer chocolate? É mito ou verdade? Então, é verdade. É verdade. Se puder evitar, é bom. É bom evitar. E uma dúvida que eu tenho aqui bastante é: fiquei grávida aos 40 e agora? Que a gente sabe que com o passar do tempo, né, chega a uma certa idade e pode ser perigoso. Então, é uma pergunta de uma amiga: fiquei grávida aos 40 e agora? Primeiro, grávida aos 40, ela tem que agradecer muito a Deus por essa bênção que foi ficar grávida aos 40, né? Então, assim, agora, é uma gravidez de risco? Mas essa gravidez de risco, ela se torna de risco a partir dos 35. Então, ela não tem aquele risco tão mais aumentado. A única coisa é que a paciente, ela tem que fazer um controle adequado no pré-natal com o seu obstetra. Porque a paciente de 40 anos, o coração dela tem 40 anos. Então, a chance dela desenvolver o que a gente chama de pré-eclâmpsia, que é a elevação da pressão durante a gravidez, é maior do que uma pessoa de 25 anos. A chance dela desenvolver uma diabetes gestacional, ou seja, precisar de fazer uma dieta com restrição de açúcar ou até mesmo tomar insulina, existe uma possibilidade maior nessa paciente. E existe um risco maior também de doenças genéticas para o feto. Agora, uma vez que engravidou, não seja com 40, com 42, com 45, ela tem que dar muita alegria. É a única coisa que ela tem que procurar. De jeito nenhum. Ela tem que fazer o tratamento, a boa alimentação. Que umas perguntas aqui fala que o aborto, né, o risco de aborto. Existe. Então, assim, ela tem que ficar preocupada, mas ela não tem que ficar estressada. Ela tem que ter um bom profissional do lado dela, que um bom profissional vai prever esses riscos que podem acontecer devido à idade dela.
Mas assim, falando que a paciente de 40 anos, ela não pode engravidar, isso nunca. Pode engravidar, a paciente, desde que menstrue, ela está apta a engravidar, só que é uma gravidez que tem que ser acompanhada. Falando em risco, doutora, a senhora chegou a comentar no comecinho sobre tinta de cabelo. Existe alguma tinta que essa mulher consiga usar ou não? É zero? Não, engravidou, existe, imagina, não pode mais grávida tem que ficar bonita, não pode ficar feia. Mas não é o que a gente vê. Não, existe assim. É lógico que nos primeiros 3 meses a gente tenta evitar o máximo possível de produto químico, porque o bebê está sendo formado, como eu falei anteriormente. Mas depois dos 3 meses, não. Pode usar qualquer shampoo tonalizante, desde que não tenha amônia. Então, qualquer shampoo tonalizante pode ser feito. E as luzes, posso fazer luzes, posso fazer balaiagem? Pode, desde que tenha 2 centímetros da raiz. Então, é como se fosse aquelas californianas. Não pode fazer na raiz. Passou os 3 primeiros meses, pode fazer. É lógico que as luzes, cabe ressaltar que depende de médico para médico. Então, assim, as minhas pacientes, depois de 3 meses, californiana pode ficar bonita. Porque a gravidez, eu falo que depende muito de como o bebê veio naquele contexto da família. Então, assim, tem mulheres que estão grávidas e aí se acham a pessoa mais linda do mundo. E realmente elas são lindas, porque a pele fica bonita, a mulher, ela transparece aquela alegria. Então, assim, é muito bonito. Só que tem outras, infelizmente, que às vezes a gravidez não foi tão desejada, ou que não foi tão planejada, ou que às vezes, infelizmente, desenvolve um quadro de depressão. A paciente olha no espelho e fala assim, gente, eu estou feia, eu não estou bonita, eu só estou engordando. Então, não, ela tem que se sentir melhor. Então, o que puder o obstetra levantar o astral dessa paciente, falar, não, você está linda, você só pode engordar um pouquinho menos, vamos no nutricionista, vamos fazer atividade física, vamos melhorar o seu cabelo. Então, é muito bom. Nessa hora é o melhor amigo, né? É verdade, é verdade. É o melhor amigo. Verdade. E quanto a animais? Então, animais não tem problema nenhum. É lógico que a paciente grávida, ela não vai ter muito aquela proximidade do animal. Qual que é a proximidade? Tem pacientes ou tem pessoas que às vezes, por exemplo, tem cachorro, tem gato, gosta de beijar na boca desses animais. Então, assim, a gente pede para evitar esse tipo de contato mais íntimo com o animal. Mas aquele animal que é animal de casa, que não sai tanto na rua, ou que, por exemplo, é um cachorro, mas o cachorro é super vacinado, não tem problema nenhum, o animal só faz bem. Eu também acho. É verdade ou mito? As grávidas sentem mais calor por causa do hormônio? Sentem sim, porque o metabolismo ele é maior, né? Então, assim, as grávidas, elas transpiram mais, elas sentem mais calor, elas incham mais. Então, realmente é um estado que são 9 meses de cuidados intensivos para aquela gestação. Então, a paciente, realmente, ela reclama. Ela, tô com dor nas costas, tô com dor na cabeça. Isso vai passar. São 9 meses que está sentindo aqueles sintomas todos, mas que no final vale a pena por causa do chorinho do bebê. Agora uma pergunta aqui, né? Todo mundo, principalmente os homens, gostaria de saber. Esse negócio, tô com vontade, é verdade ou é um mito? Que ela sente desejo de comer algo. Isso é verdade? Não, e Sheila, complementando, e ela tem que comer, porque se ela coçar ali, vai nascer uma pinta. Uma estreia. A criança vai nascer com uma mancha. Porque ela passou aquela vontade. Não. É lógico que assim, na gravidez, não só na gravidez, mas qualquer estado, se a pessoa está com vontade de comer, por exemplo, eu estou com vontade de comer um pudim de ameixa. Então, o que custa comer um pedacinho de pudim de ameixa? Então, assim, só que não existe esse mito de falar, olha, eu não comi o pudim de ameixa, o meu bebê vai nascer com cara de ameixa. Não, isso não existe. Exatamente, isso não existe. Então, assim, só que infelizmente a gestação, a mulher, ela, às vezes, ela somatiza algumas coisas. Então, às vezes, uma deficiência realmente de carinho, uma atenção especial, às vezes se transforma nesses desejos. Então, fala, eu tô com desejo para saber se o marido vai largar aquilo, ou futebol, igual hoje, né? Vai largar o futebol para ir atrás daquele meu desejo.
Mas assim, satisfazer os desejos da grávida, é lógico, dentro de um contexto adequado, só tem benefício. E às vezes é uma carência, né? Não, tá querendo ficar mais juntinho, tá querendo que o marido a observe melhor, então cria uma situação, né? O marido vai, né? Porque ele quer atender esse desejo. Com certeza. Então, faz parte. Doutora, ficou alguma coisa que a gente não abordou, que a senhora acha importante comentar, que nós já estamos no finalzinho? Ai, que pena, né? Tão rápido. Eu também acho que deveria ficar mais. Acho tão rápido. Eu acho assim, a gravidez, como conselho para as pessoas que estão grávidas, é um período da vida da mulher que a mulher tem que entender que é uma dádiva. E que são poucas as mulheres que conseguem ter essa gestação tão planejada. E para que essa dádiva tenha um final feliz, ou seja, ter um parto programado, um parto normal bom, ou a cesárea, infelizmente, se não evoluir para parto normal, ela tem que seguir algumas normas, então algumas regras. Então, às vezes, por exemplo, a evolução da gravidez não é de acordo com o que aquela mulher esperava, nem o obstetra. Então, às vezes ela tem uma pressão alta, às vezes ela tem uma diabetes, que naquele período ela tem que ficar um pouco restrita a uma alimentação, a diminuição de sal. E aí ela fala assim, mas por quê? Então, assim, mas é um período tão curto e que vale a pena, desde que ela siga o que o obstetra dela falar. Então, acho que vale a pena. Então tá bom, foi um prazer. Prazer é e eu meu. acho que a gente tinha que voltar para falar dos outros meses, né? Lógico, a gente falar do terceiro, do final, do parto, então, da amamentação. Então já está combinado, vai ser um prazer. Tá? Com certeza. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. E agora nós vamos a um intervalo e já voltamos falando com a Érica. Realizar um sonho é o que aconteceu com a minha vida. Eu sou baiana, nasci em Vitória da Conquista, mas com 15 anos fui para Salvador e eu tenho 22 anos aqui em São Paulo. Eu não troco essa loucura de São Paulo por nada. Bom dia para todo mundo. A minha empresa é uma empresa de comunicação e eventos. Respiro isso 24 horas. Para Marta, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem férias. Então, assim, eu amo o que eu faço. Em tudo eu vejo uma coisa bem bacana. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não consigo ver coisa ruim em nada. Até as coisas ruins eu consigo ver que pode dar um jeito e pode se tornar uma coisa boa. O que eu estou falando é meu retrato, é a minha vida, é a minha fotografia. Eu sou assim. Eu sou mãezona. Eu sou mãe por opção. Ser avó, para mim, é uma coisa bela. É uma descoberta nova. Eu me transporto com eles. Eu quero todos os meus filhos, meus netos, minha família, todo mundo embaixo das minhas asas. A família, para mim, é o equilíbrio, é o chegar em casa, é o final de semana, é o meu eixo. Para mim, felicidade está muito ligado à paz. E não é aquela paz por fora, é a paz por dentro. É você ter a serenidade de saber ultrapassar as tempestades, quebrar os muros e as barreiras que aparecem na sua vida e nada disso atrapalhar a sua paz. Isso para mim é felicidade. Depois que eu resolvi trazer minha empresa para junto de casa, é bom demais porque eu tenho tempo livre para curtir, para poder andar, para poder fazer o que eu gosto. Quando eu olho essa natureza maravilhosa, esse sol, esse espaço, eu acredito mais e mais ainda em um ditado que eu falo sempre: tudo vai dar certo. Eu sou uma mulher realizada em tudo. Tenho família feliz, empresa feliz, clientes felizes. Eu sou feliz. Eu sou Marta Barreto, publicitária, empresária, mãe, avó, esposa. Eu sou a Universal. Viver neste mundo é uma batalha constante.
ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Então já voltamos. A gente estava aqui conversando, né, Érica, que o seu resumo foi esse. Casou, mas com mente de solteira, né? Exato. Como que isso aconteceu? A hora que você se viu casada? Foi difícil, Ana. Porque assim, na realidade eu fui educada e criada para ser uma mulher independente, para trabalhar. E o casamento, se acontecesse, aconteceu. Se não aconteceu também, não fazia muita diferença. Eu queria dentro de mim um casamento, eu sempre quis um parceiro, um companheiro. Mas para minha mãe, como ela já tinha uma frustração no casamento dela, ela queria me preparar para ser uma profissional. E para não ficar preocupada com o relacionamento, com o companheiro, porque eu poderia me frustrar como ela se frustrou. Então, do jeitinho dela, ela tentou ali cuidar de mim. Porque você vê que é comum, né? Toda mãe, né, Sheila, prepara a filha para um casamento. A sua foi ao contrário. De repente, foi por isso que quando eu vi o seu testemunho, eu falei assim, a Érica fugiu de todo o protocolo. Porque geralmente a gente vê o homem tendo isso, né? O homem casando e querendo continuar com a vida de solteiro. Mas você foi ao contrário. Sim, né? sim. Porque a mulher, ela é preparada para isso. Você vê que a gente já brinca de boneca, já querendo, né, papai, mamãe, filhinho. Então a gente já tem isso. Mas a sua mãe não te preparou para isso, né? Exato. E aí você cresceu vendo a vida da forma que ela estava te apresentando. Exato. Foi uma proteção. Ela, na verdade, ela tentou ali me proteger do jeitinho dela. E não foi fácil, porque uma coisa é na teoria. Eu tive um investimento no estudo, né? Meus pais sempre me apoiaram muito a estudar, trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. Mesmo meu pai não querendo que eu trabalhasse, que na época eu não precisava, mas eu queria para ter minha independência, para comprar minhas coisas, para não ter que depender de um homem. Veja que isso desde o início. Não, e você vê que isso é comum mesmo, né? A mulher hoje, principalmente hoje, é não querer depender do homem. Mas para a gente continuar e para que todo mundo entenda que a gente está falando de carreira versus família, nós vamos a uma matéria e a gente já volta. Trabalho e mais trabalho. Uma vida corrida, mas necessária. Diariamente, milhares de mulheres têm que se preocupar não só em ter uma carreira, mas também em cuidar da família. Hoje eu estou aqui com uma gaúcha, a publicitária Cristina Madruga. Ela tem 33 anos no mercado publicitário. Ela é fundadora e diretora da agência RPM e também gerente de marketing do grupo Itavema, a maior rede de concessionárias da América Latina. Cris, com tanta responsabilidade, você deve trabalhar muito, né? Realmente é muita coisa, é muita responsabilidade. O grupo é muito amplo, mas Deus capacita. Eu venho fazendo um trabalho muito bonito. Eu acho que crescendo com o grupo, a gente é parceiro, é paralelo e faz parte desse crescimento. Cris trabalha pesado, passa a maior parte do tempo focada nas tarefas profissionais. Eu trabalho pesado, não é de segunda a sexta, é de segunda a segunda. O meu cargo é um cargo de confiança, né? Eu tenho acima de mim o presidente, então eu fico à disposição dele, né? Tenho vários celulares.
Mas nem por isso deixa de dar a atenção necessária para o filho único, Arion, de 16 anos. Nós saímos para jantar, vamos no cinema, a gente faz academia juntos, nós vamos juntos para academia, o treino dele é um pouquinho mais pesado. Voltamos para casa, eu adoro cozinhar, ele adora comer, então nós temos uma relação muito próxima, muito amigável. Mãe solteira conta que não foi fácil criar o filho sozinha. E quando eu pergunto sobre a ausência do pai... Como eu me separei na gravidez, o Arion não teve uma convivência, né, de ter o pai dentro de casa, para numa separação ele sentir falta dessa convivência. Não teve. Sempre fomos nós dois. E olha, para vocês verem como a Cris ela é família, não é só porque ela está falando aqui. A gente pode reparar que no escritório dela, onde ela trabalha aqui todos os dias, ela carrega a foto do filho dela, né, Cris? Eu tenho o Arion aqui, vários estágios. Aqui ele tinha 3 meses, que foi quando ele nasceu, nós chegamos no Sul. Aqui ele estava com 1 aninho, aqui ele tem 6 aninhos e aqui ele está agora com 16 anos. É uma forma de matar a saudade durante o dia? Eu sou muito coruja, pra mim ele não cresceu, eu sempre vejo ele com essa carinha, sabe, me olhando, assim, é coisa de mãe. Mãe coruja, não mede palavras na hora de elogiar o filho. Ele tem um temperamento super calmo, ao contrário do meu, que sou super agitada, mas mais agitada no trabalho. Em casa eu consigo relaxar um pouco. E nós somos muito amigos e ele me respeita muito como mãe. Profissional de primeira, mãe inigualável. Um exemplo de uma mulher que consegue dividir bem as duas coisas. Mas quando a pergunta é carreira ou família? Você acha que você é mais mãe do que mais profissional do que mãe ou igual? Eu acho que na realidade eu sempre fui mais profissional, né? Mas agora eu consigo continuar sendo mais profissional, mas o Arion está um pouco mais independente. Eu me dedico 100% para o trabalho, 100% com meu filho, 100% para mim. Então assim, não falta tempo. O caso de Célia é bem diferente da Cris. Há 1 ano e meio, deixou de ser coordenadora de eventos para cuidar da família. É uma fase que você está muito mais tranquila, você já não precisa correr muito. Não passa nada batido, é tudo no capricho. Batom numa mão e espanador na outra. E mesmo com tantas tarefas domésticas, o visual está sempre em cima. A cama do casal fica por conta dela. Já os filhos não têm a mesma regalia do maridão. Menos a cama que ele arrumou hoje. Bom, espero que ela guarde essa roupa assim que ela chegar. A porta fechada é um código. Tem bagunça para arrumar. No quarto ao lado também. Então já não comprei combinado. Vamos organizar essa cama que ele já devia ter arrumado. Quarto de menino, quando você organiza, eles não acham mais nada. Nem sempre a desordem está escondida. Aqui quem passa vê. E tem bagunça para arrumar no escritório. Os filmes dela aqui, Matheus, os trabalhos da faculdade. Na hora de arrumar, a mamãe vem e organiza. Alguns truques aliviam o expediente. Toalhas são apenas dobradas. E as camisas, penduradas para secar no cabide, para amassar menos. Ela escolhe o que fazer, mas nem sempre dá tempo. Às 11 horas da manhã, para tudo. É hora do almoço. Agora, não há conflito. Fase mais madura e você quer estar mais próximo mesmo da família. Carreira e família, uma batalha difícil, mas que muitas mulheres precisam saber administrar. Família e a profissão, ambas dá para a gente ter um equilíbrio sim, né? Sobre isso, né, Érica? Sem dúvida, é sobre isso que nós vamos falar hoje, carreira versus família. Que se a gente tiver um equilíbrio, tem como a gente ter um equilíbrio mesmo sobre isso e fazer com que os dois lados tenham essa harmonia necessária, né? Sem dúvida, a gente vê que o desequilíbrio
traz... Não tem jeito, né? Traz uma catástrofe mesmo. Exato, porque não pode nem ser tanto para um lado nem para o outro. Nem você pode abandonar a sua carreira para viver em função dos filhos, porque os filhos vão crescer, vão ter a vida deles e você vai ficar frustrada, porque eles vão ter a família e você vai ficar ali com a frustração de não ter trabalhado, não ter dado uma oportunidade para a sua vida profissional. E também não abandonar os filhos para viver só pela vida profissional, porque a criança ela precisa da figura feminina, masculina, precisa dos pais, ela precisa ter uma referência, ela precisa de cuidados. Então, assim, tem que ter um equilíbrio e é possível fazer isso. É que, infelizmente, a sociedade que a gente vive, ela prega que você tem que ser uma mulher independente, viver para o seu trabalho, viver, se tiver casamento, ele fica de segundo plano, terceiro. O importante é você ter uma boa carreira, você ser bem-sucedida, ter dinheiro, quer dizer, tudo de forma desordenada. E a gente vê que essa forma desordenada traz um desequilíbrio que afeta todos mesmo, porque não tem jeito, já é uma lei já da vida, né? Que o homem não viva só, que a mulher constitua uma família, que ela seja o equilíbrio da casa. Então a gente vê que quando sai desse contexto, né? Quando pesa muito para um lado ou pesa muito para o outro, ela abandona a carreira dela, que toda mulher quer ser bem-sucedida no seu lado profissional, né? E o que acontece é que os tempos mudaram. Era a época que a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos. E hoje evoluiu muito, né? Estamos no século XXI e muitas mulheres estão à procura e investindo na sua carreira, investindo em tudo e esquece de investir na sua casa. Daí o problema da traição, o problema que o marido não aguenta, vai embora de casa com outra mulher. E os filhos ficam rebeldes porque não tem essa figura feminina, não tem a companhia de uma esposa, de uma mãe. E isso as pessoas não sabem lidar com isso, né? Fica a questão... Desculpe interromper, mas o homem também fica perdido no meio dessa história. Porque ele se casa para ter uma esposa, claro que ele quer ter uma parceira, para que trabalhe também, mas ele também quer ter uma esposa, principalmente uma esposa, e ele se perde, peraí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um outro homem do meu lado que só trabalha? Cadê a esposa, a mulher, aquela presente, aquela que cuida dos filhos? Aquela auxiliadora. Auxiliadora, é a palavra exata, porque assim, é possível você ser bem-sucedida profissionalmente, como a senhora colocou, que a mulher ela busca isso sim, porque a educação nos favorece, né? E até para ter uma autoestima, né? Tá legal, para a gente poder se sentir mais segura, é importante. Eu acho que o difícil é quando a gente começa a atropelar as etapas, né? Porque existem etapas a serem percorridas. Então, quando a gente atropela, aí a gente desorganiza tudo. Aí é onde vem os problemas. E por que a Érica consegue falar isso com tanta propriedade? Porque você viveu isso, né? Exato. Você casou, mas ainda tinha mente de solteira. Exato, né? Diana. E aí o marido começou a ter a cobrança, porque como você bem disse, ele casou com uma esposa que queria essa esposa em casa. Exato. E assim, como eu estava dizendo, eu fui preparada para ser uma profissional. E quando me casei, eu quero me casar, mas eu não fui preparada para me casar, para ter filhos, para cuidar de uma casa. E interessante que uma vez uma pessoa falou que a gente aprende a ser uma profissional na faculdade, a gente aprende um curso técnico, a ter uma formação, mas a gente não aprende a se relacionar em lugar nenhum. É só se relacionando, é só a convivência. É a convivência. E eu tive referência na minha juventude de que homem não presta. Homem, eles vão aprontar. E não fui preparada para cuidar da minha casa. Então, vai ter alguém que faça, eu vou trabalhar e eu quero tudo pronto. E meu marido, se quiser que faça, quer dizer, olha a mentalidade. E aí foram os conflitos. De fato, ele vindo de uma bagagem, de repente, com certeza diferente da sua. Completamente. Né? A mãe cuidava do pai. A mãe presente, aquela família inteira. Né? Sim, a mãe que cuidava do pai, que deixou de trabalhar, que na verdade a mãe dele deixou de trabalhar para cuidar da família, dos filhos, uma realidade completamente diferente da minha, porque minha mãe sempre trabalhou, então aí começaram os conflitos, porque ele me cobrava algo que eu achava, não, isso não, você sabia que eu era assim, você sabia tem que me aceitar assim agora. E Érica, ele te comparava com a sua mãe? Com a mãe dele, no caso? Olha, em alguns momentos, sim, mas eu acho que
eu tentava ali naquela situação jogar para ele a culpa, porque ele tinha ciência de como eu era antes da gente se relacionar. Então, ele não tinha que me cobrar nada. Só acontece que quem ia cuidar do meu marido? Quer dizer, meu marido não tinha em casa aquilo que... Tudo bem, ele sabia como eu trabalhava, algumas coisas a gente tinha que terceirizar, assim. Alguém para ajudar em casa. Mas algumas coisas o homem espera da mulher. É o carinho, é o cuidado com algumas coisas dele que ele não quer que ninguém mexa. É o cuidado com a roupa dele, tá bem asseadinho, bem arrumadinho na hora de sair. A mulher precisa ver isso. Um médico, agendar um médico, levá-lo ao médico. Cuidados que uma esposa São tem que detalhes ter. que não tem jeito, E né? você não deixa de ser uma boa profissional, você não deixa de ter ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, porque você está sendo uma esposa presente, cuidar dos filhos, levar filho para o colégio, pegar... Quer dizer, eu consigo administrar tudo isso hoje, mas não foi fácil no começo, porque... Teve que mudar. Eu para tive que que o seu mudar. relacionamento, né? Eu tive que... Não tem jeito, o casamento uma mudança é isso, de dentro né? para fora, Casamento trabalho, porque eu tive que me reformular por inteira, que é toda aquela ideia, aquela ideologia que eu tive, que aprendi com a minha mãe, de que eu tinha que ser dependente e as coisas iam, e a parte contrária tinha que se virar, eu tive que reaprender. Quer dizer, ou você reaprendia, ou teria o mesmo fim da minha que a sua mãe, né? Exato, um casamento frustrado, infeliz. E é isso que as mulheres se perdem, porque elas não veem assim, o casamento também como uma renúncia. Renunciar o querer, o eu, as vontades, muitas das vezes, né? É porque você sabe, Sheila, que muitas, elas entendem a palavra submissão como ser escrava, né? Quando falar a mulher tem que ser submissa. Lá vem ela com essa conversa que eu vou ter que ser escrava agora. Eu tenho que ser capacha do meu marido. E a gente sabe que a submissão vai muito além disso. Sim. É prazerosa, né? Porque quando você ama, você tem prazer de fazer. Pelo outro, exato. Porque você vai receber. Exato. Não tem como. É impossível uma pessoa, ela dar e não receber. Isso é impossível. O que a gente não pode cansar é de dar, né? Uma hora você vai receber, mas tem seu tempo também, né? Como tudo na vida. Isso que a dona Sheila falou é verdade, que não é ser submissa. Até vocês falando, eu me recordei de uma reportagem em que um casal que tinha 50 anos de casado e estava ali, e o jornalista perguntou para o marido qual era o segredo de estar se comemorando 50 anos de casado. E ele falou que era o bico do pão. E aí o jornalista ficou, como o bico do pão? E aí ele esclareceu, é porque é a parte do pão que ele mais gostava e todo dia pela manhã ele cortava e dava para a esposa dele. Aí o repórter foi e perguntou para a esposa, qual é o segredo de 50 anos? Ela, o bico do pão. A jornalista, não é possível. Ela, porque o bico do pão é a parte do pão que eu mais detesto e que eu como porque meu marido me dá todo dia pela manhã. Quer dizer, é uma renúncia pelo amor e é o dar e receber. Eu lembro, eu estava até comentando com você no intervalo que o relacionamento é uma empresa mesmo, né? Que se você administrar bem, você vai colher os frutos daquela empresa. E se você não administrar, se a empresa for dividida, não tem como. Ela não subsiste. O fracasso é certo. Então você vê que coisa linda. Ele dava e ela, peraí, se eu falar que eu não gosto, que eu odeio, eu vou chatear a pessoa que eu mais amo, que eu escolhi para estar do meu lado. Então, eu vou aceitar. E eu vou dar o meu melhor para ela, para deixá-la feliz. Uma troca. E isso é tão simples. É que a gente complica as coisas. Né? E quando você fez essa troca, você renunciou tudo ali para começar a dar o bico do pão para o esposo. As coisas mudaram, dona Ana, sem dúvida nenhuma. Porque assim, até hoje ele comenta, realmente houve uma transformação e foi de dentro para fora. Porque eu não fazia aquilo porque eu era obrigada, porque exige, como a senhora falou, que às vezes a gente quer tirar do homem com obrigação, você tem que me dar. Não, eu comecei a fazer sem esperar em nada em troca. Então eu comecei a cuidar das coisas dele, e ligar no médico, marcar um médico. Eu comecei a cuidar da minha filha, o cabelo da minha filha é uma coisa que eu Mas gosto. Agora deixa eu te interromper. Isso, em algum momento, te fez menos mulher na sua profissão? De forma alguma, me deu prazer. E aí é como o espírito, quando o espírito do amor entra, realmente transforma, e aí o espírito fala com a gente, falando, mas era só isso.
Eu só tinha que fazer isso. E para mim era algo realmente muito grande, porque eu achava que, como a senhora Mas colocou, era uma questão de orgulho? Orgulho, né? Não, sem dúvida nenhuma. Orgulho, e eu jamais vou ser submissa a um homem. Não vou deixar um homem fazer o que fez com a minha mãe. Quem ele pensa que é? Eu mando e ele obedece. Olha a cabeça. E na verdade, ele só queria uma atenção, né? Porque o a direito casa dele, o né, direito Sheila? dele. A casa estava em ordem, porque você tinha alguém. Seus filhos estavam cuidados, você trabalhava, ajudava ele, né, na questão financeira. Agora, o que ele precisava era uma atenção, coisa simples que fez a diferença e mudou. Dúvida. Por exemplo, à noite chegar, ao invés de ficar correndo atrás das coisas, é o momento da família, é o momento que a gente senta, que a gente conversa, que a gente faz a refeição juntos. É o momento de ter um prazer com a família. É porque realmente a nossa cabeça é bem diferente da do homem, não tem jeito, né? Que a gente está ali sentado, enquanto ele está focado no filme, a gente está assim, eu tenho tanta roupa para passar, eu tenho que, eu já vou botar aquela roupa na máquina enquanto eu adianto isso. E ele está lá só focado. E a nossa cabeça não para. Mas não tem jeito, ele precisa daquele momento. Então, no intervalo do filme, amor, vou ali pegar uma água, né? Corre, já dá uma adiantada, bota lá de molho e volta, sentadinha lá de novo. Porque é necessário isso para eles. E é possível administrar. A senhora vê, por exemplo, a gente já tendo essa reconstrução, eu tive a minha filha no último semestre da faculdade. Então, imagina, no último semestre, que é a época que você tem que apresentar... Tem que se dedicar muito mais. Muito, tem que apresentar o TCC. E no meu caso, eu tinha que me preparar para o exame da ordem, que eu iria prestar o exame da ordem, porque para divulgar você precisa da carta. Então, eu tive todas essas responsabilidades, tudo junto. E ele, como eu dava, ele não viu nenhum problema em também me dar. Quer dizer, ele ajudava com a minha filha. Eu ia para a faculdade, ele ficava com ela. Quer dizer, foi realmente uma parceria, como a senhora falou, é uma empresa. E tem que ter uma cabeça que a minha empresa é uma empresa de sucesso. E para ser uma empresa de sucesso, o que eu preciso fazer? A gente vê, desculpa, Érica, mas a gente vê que as pessoas, elas não poupam esforço para vencer na vida financeira. Então, peraí, como que eu não vou poupar para vencer com a minha família? Exato. Né? Para transformar o meu lar. Então, não tem como. Eu vou te pedir só uma licencinha, que nós temos a Márcia na linha e ela vai estar buscando a nossa orientação. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sheila. Meu nome é Márcia e eu peço ajuda a vocês. Então, é que um tempo atrás, né, momentos atrás, eu passei por um problema no meu casamento, porque devido a eu ter um problema de saúde com a minha mãe, ela ficou muito doente, e eu, por querer e precisava também ajudá-la, e o que aconteceu? Eu ficava muito em hospital com a minha mãe. Eu achei que eu peguei aquela doença, aquele momento que a minha mãe estava passando, fez com que eu deixasse o meu casamento em segundo plano. Porque eu passava a dormir vários dias na casa da minha mãe. Então eu deixava meu esposo aqui, até com os meus filhos, às vezes passava a noite, e ficava com a mãe no hospital, às vezes trazia minha mãe para minha casa, e ela no momento de doença, eu me voltei totalmente para aquele problema. Esquecendo um pouco do meu casamento, ou totalmente, porque eu achava, não, meu marido está ali comigo, ele me ama, ele vai entender, mas não foi o que realmente aconteceu. O que aconteceu é por eu ter me afastado dele naquele momento, que foi um bom tempo, foi questão de meses, um ano e pouco, acabou acontecendo uma traição. Eu vi que foi um momento de fraqueza dele, mas também eu errei por um momento de ter deixado de dar a atenção que eu deveria deixar, por eu estar passando por um certo problema. Eu não tive discernimento, eu não soube dividir as coisas, na verdade, né? E aconteceu essa traição, infelizmente, mas o que está acontecendo, voltou a acontecer no momento, é o contrário. Hoje, meu esposo, ele pensa muito no trabalho, né? Ele trabalha muito, quando ele não está trabalhando no trabalho fixo, ele está trabalhando, ele arruma bico para fazer e a gente já não sai mais. E sempre aquela coisa de ele promete que a gente vai sair num dia, naquele dia ele já marca entrevista de trabalho, vai trabalhar. E o que está acontecendo é que eu fico me sentindo sozinha. E eu começo a cobrar isso dele. E ele não está entendendo que esse tempo que ele não está tendo para nós está me fazendo falta. Então eu queria pedir para vocês um conselho sobre esse problema que eu estou passando agora. Como eu devo agir, o que eu devo fazer. Ana, Sheila, me ajudem, por favor. Então, amiga, como você, diversas mulheres passam por isso.
Investe na família, investe na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho e esquece de investir no relacionamento, como você está assistindo aqui o caso da Érica. Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar para você e ver o que você pode fazer para ajudar o seu marido. Porque no momento agora é ele que está vivendo essa situação. Ele está investindo na carreira dele, talvez não por mal, mas para te dar uma boa condição. O que você precisa fazer é tirar a carga dele. Por exemplo, ele chega em casa e ele está com a cabeça no trabalho e às vezes ele vai direto para a televisão. E você fica com a sua filha, ligando para sua mãe ou para alguém. Você tem que separar um tempo. Ele chega em casa, você tem que dar essa atenção para ele, conversar com ele, ver o que você pode estar fazendo para ajudá-lo. Tirar a carga e aproveitar os momentos que são preciosos. Existem momentos que você tem que saber lidar, usando a sua sabedoria para tentar resgatar o seu casamento, porque senão o seu casamento vai para a água abaixo. Então você precisa analisar isso, tentar ajudá-lo para que você possa construir o seu casamento com sabedoria, né, Ana? E vamos dar uma dica para ela, Sheila, então? Então faz assim, amigo, olha, quando ele trouxer trabalho para casa, faz um jantar diferente, faz um lanchinho, né? E fala, olha, eu fiz para você. Começa a mostrar o seu carinho por ele, não cobra mais. Começa a mostrar que você está ali, pronta para somar com ele, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Ele vai parar e falar assim, peraí, não vai valer a pena eu sentar agora no computador ou numa escrita que seja, eu tenho algo bem melhor me esperando, né? Buscar um prazer, até procurar